Olá, queridos de Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, palavra que abençoa, que anima, que fortalece, que nos dá condições de vencermos as lutas diárias com sabedoria e com sentimento de que Deus está a nos guiar passo a passo em cada decisão, desde os pensamentos que vão nos envolvendo, a palavras que vamos professando e também atitudes que vamos tomando no nosso dia a dia, sendo sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. Hoje quero compartilhar com você, após cultuarmos ao Senhor, certamente você, talvez no templo, talvez via internet, vamos partilhar no livro de Mateus capítulo 6, de 5 a 8, sobre oração. Jesus está no famoso Sermão do Monte, preparando, treinando, discipulando os seus que haveriam de seguir com o ministério de proclamação do Evangelho, da redenção por meio dele, mas também grande multidão escutava o que Jesus dizia e Jesus ensinava sobre os valores do reino de Deus, vida de humildade, mansidão, de renúncia, vida de fé, vida de amor, mas segundo a perspectiva divina, não segundo as ideias dos homens, as doutrinas dos homens. Vamos ler o texto de Mateus 6, de 5 a 8. Ele nos diz, o Senhor: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Que a palavra de Deus encontre o seu coração aberto, disponível à ação do Santo Espírito, e certamente você haverá de ser tocado, impactado, transformado e fortalecido e revestido de amor e poder para cumprir a vontade do Senhor. Jesus ensinava, como falei, na montanha, no monte, treinando, preparando seus discípulos para uma grande jornada, uma grande missão, uma missão de proclamação do Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. E um dos aspectos mais importantes da vida cristã que aprendemos no Evangelho, olhando toda a Bíblia, todos homens e mulheres que viveram em plena comunhão com Deus e venceram as muitas lutas da vida, resistiram ao pecado, resistiram às investidas do mundo, resistiram ao próprio Satanás, foram pessoas que tiveram uma vida de oração. Jesus orou como Filho de Deus, orou em todos os momentos da sua vida. Os apóstolos estavam sendo treinados a caminhar do mesmo modo, e todos que viessem a seguir Jesus deveriam aprender a importância de uma vida de oração, mas não uma oração por mera formalidade. Já meditamos sobre isso, já estudamos sobre esse aspecto da vida cristã, a oração, em outras circunstâncias, mas aqui quero destacar um porém muito valioso que Jesus nos apresenta sobre a oração. A oração, ela vem aqui no ambiente que Jesus está ensinando sobre a descrição, sobre o ser discreto, sobre o não ser espalhafatoso, querendo chamar a atenção das pessoas com a religiosidade mais de formalidades do que de uma real intimidade com Deus, que é o que de fato interessa. Portanto, Jesus vai ensinar sobre a oração no escondido do quarto, no secreto do quarto, lá na intimidade. E quando isso ocorre, o que é que essa oração
íntima, particular, na solitude entre você e Deus, o que é que ela nos ensina e qual a sua eficácia. A lição que o texto nos dá, nós encontramos nos versos de 5 e também 7, 5 e 7, nos dizendo: e quando orares, observe a recomendação de Jesus, e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. A oração, aqui, à luz do texto, ela nos obriga a usar de sinceridade para com Deus. Jesus estava combatendo a hipocrisia, a falsidade, a demagogia, uma vida apenas de aparência religiosa. E Jesus foi muito contundente nisso, chamando os próprios religiosos da sua época de sepulcros caiados, que eram bonitos por fora, eloquentes por fora, na beleza, no vestir, mas na verdade escondiam podridão por dentro. E por vezes faziam orações em praças públicas, com falas fortes e contundentes, mas que na verdade não alcançavam o coração de Deus. A oração no quarto não é teatro, não tem plateia, é você e Deus somente. É interessante que quando nos dirigimos aqui em oração, nessa particularidade, temos em mente que não dá para fingir, não dá para deixar de ser sincero, porque não oramos a homens, aos quais até podemos enganar de alguma forma. Na intimidade do quarto, onde se encontra só eu e Deus, no seu quarto só você e Deus, na verdade, não temos como nos esconder de Deus, porque Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Ele sabe profundamente o que vai no coração de cada um de nós, sabe dos nossos pensamentos, sabe desses pensamentos até mesmo antes que eles se formem. Não é à toa que Jesus vai dizer, no verso 8, que o Pai sabe o que é necessário para nós antes mesmo que pedimos. E quando oramos não porque Deus não saiba o que nós precisamos, mas porque nós precisamos dizer, desabafar, abrir o nosso coração, declarar a Deus a nossa confiança, a nossa fé nele e o quanto reconhecemos que Ele é Pai e que nos conhece, bem sabe nossas limitações e imperfeições e o que de fato necessitamos. A oração no quarto é essa oportunidade de estarmos com sinceridade, com transparência, com verdade diante de Deus. O salmista, no Salmo 139, que você já deve conhecer, se não conhecer, leia-o completamente. Ele vai dizer, o salmista em oração, nesse sentimento de intimidade com Deus: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. É interessante como o salmista tinha clareza disso. Como Deus conhecia o seu coração, a sua alma. Por isso, não era lógico, não era inteligente, de alguma forma, ele querer enganar a Deus, fingir diante de Deus uma espiritualidade que ele não tinha, mas ele deveria se colocar de maneira verdadeira diante de Deus, nas suas limitações, imperfeições e pecados, e clamar em oração que Deus, apesar de tudo isso, olhasse
para ele, segundo a justiça de Deus, com misericórdia e graça, para socorrê-lo, para ajudá-lo. Romanos 8, 27 vai nos falar nessa mesma direção, dizendo que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o apóstolo Paulo falando do amor de Deus, falando de Deus querendo interagir conosco, nos conhecendo profundamente, indo até mesmo na profundidade que nós não alcançamos sobre nós, mas Ele conhece. E não sabendo nós até mesmo orar como convém, o Espírito de Deus que nos esquadrinha lá, conhecendo as nossas intenções e tendo intenções para conosco, vai na intimidade da nossa necessidade e intercede por nós. Creia, no secreto do seu quarto, Deus está a lhe ouvir e querendo conhecer a verdade do seu coração, da sua alma, a sinceridade que está em você e aquilo que você quer reportar a Ele em confiança, sabendo que Ele quer lhe ouvir, sim. Ele quer sentir de você o quanto você o ama e confia nele e sabe que Ele, já conhecendo o que vai no seu coração, Ele quer que você abra isso a Ele e juntos caminhe na solução que Ele tem para a sua vida neste tempo. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Deus, com seu Santo Espírito, age em você, está a ouvir o seu clamor, mas mesmo assim, por misericórdia, mesmo Ele sabendo que você não sabe tudo sobre você e sobre o que você precisa, Ele intercede por você diante de Deus. A outra lição que encontramos nesse texto é que a oração é um chamado de Deus à intimidade e comunhão com Ele. Diz o verso 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Queridos de Deus, é na oração que sentimos a presença de Deus, que é Deus, o Deus, nosso Deus é Deus de perto e Deus de longe, por ser onipresente, e é bom sempre entender isso. Deus nunca está longe porque Ele é onipresente. A diferença é que, por vezes, Ele está agindo diretamente, porque estamos em intimidade, em comunhão com Ele, clamando, chorando, lamentando, também louvando, nos alegrando, glorificando, ou seja, estamos sentindo a presença e também nos fazendo presente na maneira de nos tratarmos com Ele, mas Ele é sempre um Deus presente no sentido de participar da nossa vida, de participar da nossa história, de conhecer as nossas necessidades, de ouvir, de estar atento a tudo que acontece conosco, de maneira que nada passa na nossa vida sem que o Senhor não esteja a observar, até mesmo no escondido da nossa intimidade, no escondido do nosso quarto, que só nós conhecemos, mas como já falamos, mas Deus conhece tudo. E o texto deixa claro isso, que entra no escondido do teu quarto, ora, fecha a porta e tem intimidade e comunhão com Deus. É na oração que sentimos a presença assim de Deus, mas acima de tudo, reconhecemos que Ele é o Pai bendito e amoroso que quer sempre estar ao nosso lado, mesmo sendo Deus tão grande, tão poderoso, mas Ele quer que olhemos para Ele como um Pai que entra no quarto do filho, na intimidade, na comunhão e diz: filho, e aí, como estás? O que necessitas? O que estás a passar? Abre o teu coração, fala comigo. No teu Pai, tu podes confiar. No teu Pai, tu podes esperar.
tudo de bom, tudo de bem, para te sustentar, para te preservar, para te restaurar, para te ajudar. Fala, porque tu falas até de coisas que eu já conheço, mas quando tu falas, abrindo teu coração, tu estás dizendo, Pai, vem me ajudar, participa da minha vida, porque eu não quero ficar longe do Senhor, eu quero ser íntimo, ter comunhão com o Senhor. Entrar no quarto é assim, sinal de confiança, proximidade, intimidade. Porque o quarto é lugar de abrir o coração e revelar segredos que somente Deus pode ouvir de você. Porque você sabe que só a Ele você deve revelar determinadas coisas, na confiança de que Ele não vai te julgar, não vai te condenar, mas tem propósito santo e amoroso em te perdoar, te purificar, ajudando a você superar, seja qual for a sua luta. Nós temos sempre uma dificuldade quando se fala de Deus, especialmente quando nós nos olhamos imperfeitos, limitados e pecadores, porque há aqueles que pensam que Deus quer extinguir, quer aniquilar todos os pecadores. E tem aquele extremo de uma teologia barata que relativiza tudo e quer dar a ideia de um Deus amoroso, só que no sentido daquele Deus que, na verdade, não está nem aí para os filhos e não quer corrigi-los em nada, em nada. Os criou e os abandonou, entregando a própria sorte. Os dois extremos não são verdadeiros, porque, na verdade, Deus nos ama. É claro que Deus se entristece no pecado, com o pecado, porque o pecado o afronta e nos separa dele. Deus se aborrece e odeia o pecado, mas Ele ama a cada um de nós, seus filhos, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. Ele nos quer próximo dele. E Ele não nos fez e nos abandonou. Ele está perto e como um pai que trata os seus filhos, quando em algum momento erramos, falhamos, Ele quer nos corrigir para o nosso próprio bem, para a nossa própria proteção, porque não há caminho mais seguro, não há lugar melhor para estar do que no centro da vontade de Deus, do que na intimidade, na comunhão com o nosso Pai bendito. Portanto, creia quando Jesus diz no quarto, entra na intimidade, e o Pai que vem em secreto está ali no quarto a te ouvir, para participar da tua vida com o propósito de restaurar. Afinal de contas, Ele já deu prova disso, porque quem tem maior amor do que dar a vida por alguém? E foi assim que Ele fez através do seu Filho Jesus Cristo. Isso é prova de amor, é prova do quanto Ele quer ter comunhão conosco, está na nossa intimidade. 1 Coríntios 1,9 nos chama a atenção sobre isso, dizendo que fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus vai dizer em Apocalipse 3,20 uma verdade que se aplica não só no futuro escatológico, mas hoje na nossa vida. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Existem inúmeros textos e até situações narradas pela Bíblia de intimidade, de comunhão, de homens e mulheres de Deus com Deus, de Jesus com os seus discípulos. E aquele momento que é só você e Deus, na intimidade, na comunhão, para que você abra o seu coração. No quarto você pode se derramar diante de Deus, lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, sabendo que Ele, de fato, não só quer, mas pode cuidar de você. E saiba, já está cuidando. Porque antes mesmo de você entrar no seu quarto em secreto, Deus já estava ali acompanhando e, na verdade, entrando junto com você para continuar te ouvindo e agora prontamente escutar você, na certeza de que você está também sentindo a presença dele e dizendo: Pai, isso é o que está a passar comigo.
ajuda-me, socorre, porque eu estou somente diante de Ti, esperando somente em Ti. Eu gosto sempre de lembrar de 1 Pedro 5, de 6 a 10, é um texto que me encoraja, me conforta, especialmente na intimidade, na comunhão, nos momentos de secreto com Deus, de solitude com Deus. Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confie, fortifique e estabeleça. Portanto, entre no quarto, abra o seu coração em intimidade, em verdade, em comunhão com Deus e coloque diante dele, apresente diante dele todas as suas razões de angústias, de preocupações, de ansiedades, mas sabendo que cada vez que você se derrama, você se esvazia desses motivos de ansiedade, de angústia, porque Deus está recebendo tudo isso para transformar tudo isso em ânimo, força, em bênção, em aperfeiçoamento para a sua vida. Isso é oração, isso é verdade, é intimidade, é comunhão com Deus. Aquilo que parece discreto, que ninguém está vendo, mas na verdade é uma ação de Deus poderosa, que vai agir de forma grande em nossa vida, nos fazendo muito melhores e mais fortes do que se estivéssemos numa vida sem comunhão, sem verdade diante do nosso Deus, sem dependência desse Deus, sem que nos derramássemos diante dele. Mas o texto segue a nos falar sobre a oração no quarto, da intimidade, da solitude, do secreto com Deus. Os versos 6 e 8, que já lemos em parte. Outra parte do verso 6 diz: e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Verso 8, a segunda parte também: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Quero frisar sobre essa ideia de ele recompensará. A oração é a oportunidade de sermos recompensados por Deus. Deus quer que oremos. Ele tem muita coisa a nos dar e até nos dá muitas coisas que nem percebemos. Na sua graça, nos abastecendo, nos suprindo para nossa sobrevivência neste mundo, mas também para a nossa capacitação, como disse Pedro lá no finalzinho do verso 5, capítulo 5, verso 10, porque ele vai nos aperfeiçoar, nos confirmar, nos fortificar e nos estabelecer para cumprirmos prosperamente a missão que ele nos deu de sermos seus embaixadores nesse mundo, de sermos seus discípulos, aqueles que proclamam o Evangelho, que testemunham do seu amor, do seu poder, da sua glória. Ele age sobre nós e a palavra diz que ele nos recompensa publicamente. Quando nos humilhamos diante de Deus, queridos, recebemos dele tudo o que necessitamos para glorificá-lo diante dos homens. É isso que o texto vai nos dizer, que quando entramos em oração no secreto do nosso quarto, em intimidade, em verdade com o nosso Deus, ele vê em secreto e nos recompensa publicamente. Ele sabe o que é necessário, tudo o que precisamos. Ele vai nos dar, vai nos atender aquilo que pedimos em secreto, com muita sinceridade, com muita comunhão com Ele. Ele vai nos dar publicamente para o louvor da sua glória. É assim que ele nos diz em Tiago 4, de 7 a 10, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós.
Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Portanto, no secreto do seu quarto você chora, lamenta, às vezes até se queixa diante de Deus por lutas, dificuldades que você tenha passado, um momento até de injustiça, de dessabor terrível, mas você está diante de Deus, clamando como filho, como filha do Senhor, como um querido, como uma querida de Deus, e Deus está atento e vai lhe recompensar publicamente aquilo que você pediu em secreto, para que você glorifique o nome dele e seja exaltado diante dos homens para a honra e glória do nome do Senhor. A oração assim nos permite dizer a Deus o quanto nos sentimos seguros na esperança de que Ele sempre nos ouve e responde o nosso clamor. E é isso que vamos testemunhar àqueles a quem pregamos o Evangelho. Vamos edificar os nossos irmãos com o nosso testemunho. E Deus, Ele sabe que as obras dEle na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nós que oramos em secreto no quarto, sendo verdadeiros, sinceros, humildes, buscando intimidade e comunhão com Deus, as obras de Deus na nossa vida são razões para que o nome dEle seja glorificado em tudo, pelo agir dEle em nós e pelo agir dEle por meio de nós, porque quando Ele nos recompensa, ou seja, nos abençoa, as bênçãos dEle são recursos para que abençoemos a outros e manifestemos amor, bondade, paz e força e bênção, graça na vida das outras pessoas, porque é isso que recebemos de Deus quando Ele age na nossa vida. Paulo, em Colossenses capítulo 3, versos 23 a 24, ele escreve àqueles irmãos, usado pelo Espírito, o seguinte, dizendo: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, ou seja, a recompensa da herança, porque a Cristo o Senhor servis. E o salmista, no Salmo 40, de 1 a 3, vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esse texto é um texto de cabeceira, e você que já me ouviu pregando, meditando biblicamente, e vai ouvir outras vezes, você vai ouvir esse texto N vezes, porque é um texto, para mim, sempre muito profundo, que anima, encoraja, mas também nos instrui na dependência em Deus. Crentes que somos, que é dele que vem o nosso socorro, é Ele quem nos escuta, mas quando Ele age na nossa vida, age para que o seu nome seja glorificado e muitos vejam em nós a glória do Senhor e assim temam o Senhor e confiem também no Senhor. Porque o que Deus quer é que todos confiem nele, é que todos dependam dele, é que todos busquem a Ele. Por isso, é importante que as pessoas saibam que não somos crentes em Cristo, não somos fiéis a Deus apenas nos cultos públicos, ou por andar com a Bíblia, ou por ouvir uma música evangélica, ou praticarmos atos de cultos que são públicos, mas que as pessoas saibam que temos intimidade com Deus, temos comunhão com Deus, somos verdadeiros diante de Deus, porque não temos como fugir da sua presença e
do fato dele nos conhecer com profundidade e, apesar das nossas imperfeições e limitações, continuar nos amando e querendo nos fazer ainda melhores pelo seu poder. E as pessoas, sabendo disso, elas são chamadas a virem, a ter essa mesma comunhão com Deus, porque Deus é acessível a todos. E bem diz o profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E você pode agora, neste momento, invocá-lo onde você está. Se você já estiver no seu quarto, ótimo. O texto está a caráter para a sua situação. Feche a porta e diz: estou tendo um momento com Deus neste momento, nessa situação agora, de intimidade, de comunhão, onde eu posso abrir o meu coração com total transparência e dizer: Pai, é isso que é a minha vida, e eu sei que tu bem já conheces. Tu sabes o que eu estou a passar, as minhas lutas, as minhas dificuldades. E o quanto, Senhor amado, eu preciso de ti. Age, Senhor, com poder na minha vida. Eu me humilho diante de ti, pedindo perdão pelos meus pecados, com o coração confesso, arrependido, e querendo que o Senhor opere em mim a conversão, a transformação, as mudanças que eu tanto necessito e que sei que só poderão ocorrer com a tua intervenção, Senhor. E sei que tudo podes e que o teu poder se manifeste na minha vida. Senhor Deus, que o teu nome seja glorificado e que muitos vejam quão bom, quão misericordioso, quão gracioso e amoroso tu és sobre mim, e assim venham também a crer e depender do Senhor como eu dependo, Pai. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta bênção seja sobre a sua vida nesse tempo. Pense sobre isso. A oração nos obriga a usar de sinceridade para com Deus, pois Ele nos conhece melhor do que nós nos conhecemos e nos ama apesar das nossas imperfeições. Por isso vale a pena abrir o coração na solitude da oração, no quarto, em qualquer lugar que eu possa ter esse momento a sós com Deus. A oração, esse chamado à intimidade e comunhão com Deus, ocasião de proximidade que nos permite abrir o coração com o Senhor e diante dele nos derramarmos, nos esvaziarmos, para que assim ele nos encha com o seu Santo Espírito e sintamos a sua presença. A oração é a oportunidade de sermos recompensados por Deus, pois Ele quer sempre nos fazer instrumentos do seu amor e glória, para que abençoemos a muitos, a começar dos mais próximos, a nossa família, dos nossos amigos, daquelas pessoas que podemos não só alcançar com o olhar, mas com o falar e muito mais ainda com as nossas boas atitudes, que são boas, porque são virtudes do Senhor sobre nós que transbordam a todos que estão à nossa volta. E que assim seja na nossa vida. Lembre-se, no secreto do seu quarto está Deus, pronto a lhe ouvir, abrindo o seu coração e se derramando na presença dele. E ele, que sabe tudo o que você necessita, haverá de lhe recompensar publicamente, para a honra e glória do nome dele. Que ele por te abençoe.